A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos em Cristo e amigos abençoados, espalhados por esse Brasil e por esse mundo. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2016, nessa tarde, eu estou gravando esse vídeo para homenagear três grandes irmãos em Cristo, que combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé. São três irmãos que foram muito importantes na minha formação espiritual. Três irmãos que eu tenho, sempre vou ter, como exemplo espiritual de vida para mim. E eu quero compartilhar com vocês, através desse vídeo nessa tarde, que Deus tocou no meu coração para que eu pudesse estar fazendo, para dividir com vocês esse meu sentimento. Eu quero trazer à memória esses três irmãos, que foram exemplos de vida para mim e para as igrejas brasileiras, que com certeza contribuíram para a propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar da irmã Araci Miranda, que aprove a Deus recolhê-la no dia 23 de abril de 2012, deixando um grande legado para a igreja brasileira. A irmã Araci, muitos conhecem, era uma grande serva de Deus, proprietária da gravadora evangélica Deus e Amor em São Paulo. Foi uma mulher muito usada por Deus nas composições, nos louvores. Ela fazia dupla com a irmã Sofia Cardoso, grande levita também, uma bênção. E aprove a Deus recolhê-la. Eu cresci ouvindo a irmã Araci Miranda, cresci ouvindo os programas de rádio dela quando eu era criança, e me marcou muito quando o Senhor a recolheu. Eu senti assim no meu coração um vazio muito grande que a igreja evangélica brasileira estava perdendo, porque ela era uma grande serva de Deus. Então quero aqui trazer à memória o nome da irmã Araci Miranda, que foi um grande exemplo de vida espiritual para mim. Também quero trazer à memória o nosso querido irmão missionário Davi Miranda. Amanhã, dia 21 de fevereiro, vai fazer um ano que o Senhor recolheu o missionário Davi Miranda. Eu, mesmo não sendo membro da Igreja Pentecostal Deus e Amor, mas eu cresci também ouvindo o missionário Davi Miranda pregando nas rádios, orando, falando de Jesus Cristo, combatendo o pecado, pregando cura divina, libertação. Ninguém pode contestar. Missionário Davi Miranda foi um grande homem de Deus, um grande exemplo do céu para mim e para você, porque verdadeiramente ele combateu o bom combate e guardou a fé até o fim. Foi um servo de Deus íntegro, fiel, que viveu o que pregou, que sustentou a palavra da verdade, que levou o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo aos quatro cantos da terra, e aquilo que ele conseguiu fazer, ele fez. Então é digno do meu respeito, é digno da minha admiração, sem contar que várias vezes, meus irmãos, pelas madrugadas eu orava com o missionário Davi Miranda no rádio, colocava fone de ouvido nos meus ouvidos e orava com o missionário Davi Miranda, e por diversas vezes Deus falou ao meu coração através das orações, através da forma que Deus usava o missionário Davi Miranda. E nesse dia 21 de fevereiro está completando um ano que o Brasil e o mundo perdeu um grande servo de Deus, um grande profeta para essa geração, uma pessoa que pregou santificação, uma pessoa que foi íntegra e que teve um caráter genuíno, que a prova está na Igreja Pentecostal Deus e Amor, que eu respeito e admiro demais. Todos os membros, tenho grandes amigos na internet, grandes irmãos em Cristo, na vida real da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Para vocês, meus queridos, meus amados, um grande abraço solidário meu. E hoje estou trazendo à memória o missionário Davi Miranda, porque ele foi muito importante e é muito importante para a lembrança da minha vida cristã. Deus abençoe a todos os irmãos também da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Está fazendo um ano que Deus levou essa bênção que era o missionário Davi Miranda, mas vamos guardar um grande exemplo de um servo de Deus que combateu o bom combate. E também quero trazer a memória para vocês nessa tarde, que eu fiquei sabendo ontem, devido aí a vários irmãos me pedirem, né? No ano de 2013, no dia 2 de outubro de 2013, eu e a minha esposa fomos até a casa do irmão Adão Campos, visitá-lo. Irmão Adão Campos, do testemunho, muita gente conhece, testemunho do irmão Adão Campos, que Jesus o levou até o inferno, até o céu, mostrou as glórias celestiais.
e as tormentas do inferno é um despertamento muito grande. O testemunho do irmão Adão Campos. Muita gente conhece. Ele gravou o testemunho no ano de 1980, então já tem bastante tempo. Toda uma geração de 1980 para cá conhecem o testemunho do irmão Adão Campos. E ontem eu não tinha mais notícia do irmão Adão Campos. Vai completar 3 anos que eu postei um vídeo na internet. Tive a oportunidade de ir lá, fiz o vídeo, postei na internet. Na época, ele já estava bastante debilitado de saúde, porque ele estava fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, então ele quase não falou no vídeo. Eu até inclusive falei mais, perguntei mais coisas para ele. E aí muitos irmãos me cobrando, irmãos do Rio de Janeiro, como o irmão Gênison, o irmão Laurinho, irmãos do Rio de Janeiro me cobrando: Gleibson, vai lá. Conversa com o irmão Adão Campos, faz um novo vídeo com ele, pergunta mais coisas sobre o testemunho dele. Eu iria lá na casa dele, só que não deu mais tempo. Eu fui informado que o Senhor, grande Deus, recolheu o nosso irmão Adão Campos no dia 8 de dezembro de 2015. Pouco tempo, né? Completando 2 meses, né? Que Deus o recolheu para si. E fica nos nossos corações a grande lembrança desse homem de Deus. Eu não tive mais tempo de ir lá, meus queridos, não deu mais tempo. Mas o irmão Adão Campos é um grande exemplo de vida com Deus, de homem de Deus, de caráter espiritual. E eu me lembro que na época eu citei esse versículo aqui para ele, ó. Eu não sabia que aquilo ali era uma despedida, porque foi a última vez que eu o vi, né? Mesmo morando aqui pertinho, porque atualmente eu moro em Cachoeirinha, o irmão Adão Campos morava ao lado, em Gravataí, aqui da minha casa até a casa dele, dá mais ou menos uns 10 minutos de carro. E infelizmente não tive mais tempo, não deu mais tempo de ir lá. Mas no dia eu citei esse versículo para ele. Quem já viu o vídeo no YouTube, já viu. Eu citei Apocalipse capítulo 3, versículo 11 e 12, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Foi essa palavra que eu deixei para o irmão Adão Campos. Inclusive está no vídeo, para quem quiser ver, que eu entrevistando o irmão Adão Campos. Ele quase não falou, porque ele já estava bastante debilitado, mas ficou esse vídeo aí para a nossa lembrança do nosso querido irmão saudoso Adão Campos, que Deus recolheu para si agora, no dia 8 de dezembro de 2015. E eu quero deixar para terminar esse vídeo, palavra do Senhor, que se encontra lá no Salmo 116, versículo 15, que diz assim: Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Foram santos servos de Deus, que deixaram um grande legado para a igreja brasileira e para a igreja do mundo inteiro. Pessoas que viveram na prática do Evangelho, pessoas que andaram no temor de Deus, na santificação, sem se prostrar diante de Baal, sem se prostrar diante da conformidade de um mundo pagão que rejeita a santidade de Deus e que se dobra diante de valores que não são valores bíblicos. Essas pessoas são dignas do nosso respeito e da nossa memória. E toda vez que lembrarmos dessas pessoas, vamos lembrar que foram servos de Deus verdadeiros. Foram servos de Deus valorosos, pessoas íntegras e abençoadas, nas quais o mundo não era digno, porque não eram dessa terra. Eu me emociono, perdão, mas a Bíblia diz que tem pessoas, servos de Deus, os quais o mundo não são digno dessas pessoas estarem palmilhando sobre essa terra. Quem é espiritual já entendeu o que eu estou falando. Quem tem o Espírito de Deus, eu tenho certeza que já entendeu. Então, meus queridos, vamos ficar firmes, porque Jesus está voltando e nós não podemos brincar de evangelho. Nós não podemos brincar de crente, não podemos brincar de crença. Temos que levar a sério o mundo espiritual, porque o tempo está passando e não volta mais. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Vamos imitar o exemplo dessas pessoas que realmente tiveram caráter espiritual e foram fiéis a Deus até o fim. Não negaram o nome santo do Senhor Jesus Cristo, mas permaneceram fiéis até o fim. Que Deus abençoe vocês, amados. Perdemos servos de Deus aqui na terra, mas o céu ganhou
pessoas que combateram o bom combate aqui, que acabaram a carreira e guardaram a fé. Que Deus abençoe a sua vida nessa tarde em nome de Jesus. Ore por mim, Gleibson Paim, pela minha esposa, Rosane Paim. Somos carentes das orações de vocês, para que nós também possamos prosseguir a nossa jornada firme, fiel, fazendo a vontade do Senhor e anunciando que Jesus Cristo em breve voltará para arrebatar a sua igreja dessa terra. Deus abençoe, que Deus fale no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Deixo essa palavra nessa tarde para você. Amém.